Saúdo a todos os ouvintes, a Igreja de Cristo com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Igreja de Cristo, preste bastante a atenção no que você vai ouvir aqui. Nessa palavra fortíssima de Deus. Nós vamos falar aqui do último livro da Bíblia. Nós vamos falar aqui, amém? Vamos falar aqui do juízo final. Amém? Eu peço para que você esteja sintonizado e atento. Não mistura a audição dessa mensagem com outros barulhos. Preste bastante atenção. Isso vai contribuir para a salvação da tua própria alma. Esta mensagem, ela vai contribuir em muito se você deixar para a salvação da tua própria alma, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus seja para sempre e eternamente louvado, não só na minha, mas como na vida de todos aqueles que ouvem atentamente esta mensagem da cruz e respeitam a palavra de Deus inscrita nos livros dessa lei. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do verso de número 1. Eis o subtítulo na minha Bíblia: Satanás aprisionado por 1000 anos. Verso de número 1, diz a palavra do Senhor: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Igreja de Cristo. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Glória a Deus. Essa palavra, ela é muito forte, muito forte. Aqui no verso de número 7, tem um subtítulo na minha Bíblia que diz assim: Satanás é solto e vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre
a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu vou repetir aqui o verso de número 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versos 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir aqui o verso de número 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém? Vamos perceber que aqui no verso número 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão quem? A besta e o falso profeta. Estes já estão antes do diabo lançados no lago de fogo. Amém? Aqui no verso 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui está a falar do falso profeta, a besta e o diabo. Amém? A própria morte e o inferno serão lançados no fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Deus seja para sempre e eternamente louvado, Igreja de Cristo. Pega o espírito dessa palavra. Vale a pena dizer e ensinar para minha alma. E se você está de boleia nessa pregação, nessa palavra, preste bastante atenção nessa palavra. Talvez você é um ser humano que leva as coisas de bandeja. Você leva as coisas de Deus na brincadeira. Você faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Você pisa por cima da palavra, você ignora. Você maltrata aqueles que entregam, que pregam a mensagem verdadeira da cruz. Você gosta de ouvir
Talvez você é aquele tipo de pessoa que gosta de ouvir palavras que amassageiam o seu ego, palavras que passam a mão na tua cabeça, palavras que possam falar aquilo que você deseja ouvir, palavras que vão tirar da tua boca um glória a Deus, palavras que vão tirar da tua boca um amém, e com alegria no rosto. Meu amigo, minha amiga, já não é tempo, nem é hora, nem é momento de pregar para você o que você quer ouvir. Eu estou aqui como mensageiro de Deus. Eu venho aqui como vaso de Deus. Eu venho aqui da parte de Deus, neste momento, nesta hora. Não importa de onde você vai me ouvir, de onde você está me ouvindo. Não importa onde você está, se estiver conduzindo, se estiver sentado, deitado, na rua, em casa. Eu quero que você preste bastante atenção no teor dessa mensagem fortíssima. Vai um alerta para a minha e para a tua alma. Igreja de Cristo, pega o espírito da palavra. Se os anjos e os demônios, eles se interessam em estudar acerca da tua vida, amém? Eles acreditam na existência da tua vida, na existência da tua alma. Por isso eles se empenham, são empenhados dia e noite, brigando, lutando em prol da salvação da tua alma. Eles acreditam, amém? Os anjos, eles lutam para salvaguardar a alma de todo ser humano. Cada anjo cumpre uma tarefa da parte de Deus em prol da salvação da tua alma. E cada demônio cumpre da parte do diabo uma missão para tirar você desse oásis espiritual que você se encontra, para levar você a falsas doutrinas, ao engano, para a perdição da tua própria alma. Amada Igreja de Cristo, eu quero que você me ouve. É pena, é muita pena que os teus olhos não estão abertos para poder entender, para poder ver, para você poder imaginar a batalha que tem sido travada no mundo espiritual em prol da salvação da tua alma. Igreja de Cristo, você talvez é aquele tipo de pessoa, espero que não seja, porque tem muita gente que ouve e pisa por cima, cospe por cima da palavra. Eu estou a retratar, a falar de algo que está e que vai retratar a respeito da salvação da tua alma, do destino da tua alma. Os que estão empenhados para levar a tua alma para o inferno, eles se dedicam todo dia, toda hora, todo momento. Eles não se cansam, eles não param de lançar dardos inflamados, não param de lançar foguetes, não param de lançar flechas, eles não param de disparar contra a tua vida. Todos os dias o inimigo dispara contra a minha e contra a tua vida. Já diz a palavra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versos de número 8, que todos os dias sejam alvas as nossas vestes e que não falte sobre o alto da nossa cabeça o olho. Igreja de Cristo, diz que nunca falte sobre o alto da nossa cabeça o olho. Igreja, nós somos alvos todos os dias. Todos os dias o diabo vai lutar para tirar você da posição. Mesmo para aqueles que já estão salvos, inscritos os seus nomes no livro da vida, a batalha não acabou, porque o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro. Muitos querem confundir a mente dos cristãos, dizendo que já está tudo feito, está tudo ganho, mas aprenda uma coisa. Apesar de tudo, você pode ser cheio da presença de Deus. E se você não vigiar, o Espírito Santo de Deus, ele pode deixar a tua vida. O teu nome que está inscrito no livro da vida, ele pode ser apagado. Vai dando folga, vai dando mole, vai fazendo do teu jeito, crendo
nas pregações e aconselhamento que muitos pastores que estão faltos, não estão fartos, estão faltos do ensino da verdade. Vai crendo, vai se apoiando nessas muletas. Daqui a pouco, se você não vigiar, a tua alma vai acessar a escuridão do álamo. A tua alma pode atravessar as paredes dos umbrais. A tua alma pode acessar o lamaçal do inferno. Eu venho para dizer para você que tudo se pode fazer novo se você quer e se você crê. Porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa nos atender. Eu falo para você, Igreja de Cristo, cuidado com as tuas ignorâncias. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado. Tem alguém que espreita a tua e a minha alma todos os dias, todos os momentos, querendo nos tragar, querendo nos devorar. Porque Jesus disse bem claro, e o reino dos céus é tomado por esforço. Jesus em nenhum momento disse que basta ter o nome inscrito no livro da vida, basta ser batizado com o Espírito Santo, deve relaxar, como muitas denominações, como muitas crenças fazem. Batizam as crianças e aí se faz uma festa, envolve tudo que não presta e diz que já está batizado, recebeu tudo e pode andar porque já tem a salvação totalmente garantida. Quem mentiu isso para você? Quem tem pregado isso para você? Jesus falou bem claro, e o reino dos céus é tomado por esforço. Somente aqueles que se esforçam entrarão nele. Esse esforço não é capinar uma lavra. Esse esforço não é limpar a igreja todo dia. Não é todos os dias dormir na igreja. Não é todos os dias ir pernoitar no monte. Esse esforço não é físico. Amém? É um esforço espiritual. Envolve santidade. Porque aquele que te prometeu é santo. Ele disse, sede santos, como eu sou. Andai como eu andei. E em tudo recebemos o conselho de Maria, quando fala para os serventes. Porque eu e você somos serventes. Quando Maria disse para os serventes naquela festa, naquele casamento, na primeira transformação da água em vinho, ela falou para os serventes, fazei tudo que ele vos disser. Esforço, quando se diz que o reino dos céus é tomado, o reino dos céus é tomado por esforço. Você tem que fazer tudo que o Senhor manda fazer. Tem muita coisa que você tem que deixar na tua vida, igreja. Tem muita coisa que você faz. Tem muitas muletas na qual você se apoia que você tem que deixar. Você tem que viver única e exclusivamente na dependência de Cristo. Você tem que se santificar, lavar as tuas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. Você tem que fazer o que Ele manda. Você tem que andar na santidade, deixar o pecado, seguir a sã doutrina. Você tem que viver uma vida de santidade, meditação da palavra. Você tem que tirar momentos de separação só para você e Deus. Falar com Ele quando você ora de joelhos dobrados. Deixar que Ele fala contigo quando você medita a tua Bíblia. Amém? Deus vai falar abertamente contigo. Você tem que viver uma vida de comunhão. Tem que haver comunhão. Amém? Tem que haver comunhão. Se você viver desse jeito e fazer desse jeito, então pode se dar por feliz porque você está caminhando no bom caminho.
se separa de muita coisa que tem confrontado o teu lado espiritual. Tem pessoas que não falam a tua língua, a língua do teu Deus. Tem pessoas que vão te confrontar, te afrontar para tentar tirar você da posição. Nós temos que vigiar todo dia. A nossa vida, enquanto habitarmos aqui nessa terra, é uma vigilância constante. Porque se nós não vigiarmos, igreja, nós corremos o risco de ir morar naquele lugar inesperado para nós. Amém? Daí que Jesus admoesta-nos, Ele nos alerta constantemente, por intermédio da sua própria palavra. Se tem alguém que mais pregou acerca desse lugar, o inferno, é o próprio Senhor Jesus Cristo, admoestando-nos, nos aconselhando, nos advertindo, para que nós não devamos acessar aquele lugar, ainda que entrarmos em metade no reino dos céus, deficientes, mas vale a pena. Perca tudo nessa vida, igreja. Perca as propostas dessa vida. Perca o que tanto você deseja nessa vida. Mas não aceita perder a tua salvação, a salvação da tua alma. Amém? Porque quem contigo não ajunta, espalha. Quem não fala a tua língua, a língua do teu Deus, não serve para caminhar, nem para andar, nem para ouvir conselhos de quem não obedece a palavra. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Igreja de Cristo, olha só. Aqui no versículo de número 1 e 2, quando diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Olha só. Igreja, dentre as miríades celestiais, diz a própria palavra, que desce do céu com uma corrente para prender o teu e meu inimigo, o diabo e Satanás. Amém? Que fica completamente neutralizado. Amém? A própria Bíblia, ela não aponta nenhuma resistência do nosso inimigo, do nosso adversário, que é o diabo, Satanás. Mesmo ele sendo aprisionado por um anjo comum, tal conforme diz aqui a palavra. Amém? Há pelo menos 2 motivos para que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. O primeiro motivo para que nós conseguimos entender o agir de Deus, que é lindo, amém? Para o cumprimento da sua própria palavra. Ele nos mostra que existem 2 motivos muito claros, porque assim eu entendo que o primeiro motivo é que o diabo, ele sabe perfeitamente que já está vencido na cruz, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já está consciente, já tem a mente, a consciência cauterizada de que ele está vencido. Amém? Lá no livro de Colossenses 2, versículo de número 15, espelha nitidamente este entendimento da palavra. Amém? Essa é a principal razão. E o segundo, o anjo estava de posse de uma corrente. Amém? Aqui diz aí a palavra, uma cadeia. E Satanás sabia. Amém? Nesta visão, Satanás sabia que aquela corrente estava reservada. Ele sabe que aquela corrente estava reservada totalmente para ele, pois essa corrente, essa cadeia representa a própria autoridade de Deus. Por isso não resistiu à prisão.
todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe do Espírito Santo essa corrente. É uma corrente espiritual da autoridade divina para amarrar e combater, amém? O reino das trevas e livrar todos os cativos que estão aprisionados nesse lamaçal do inferno. Olha só, nós nos deparamos no nosso dia a dia quando pessoas que são pegos, apanhados em flagrante delito, pessoas que se envolvem com coisas inapropriadas, pessoas que vão assaltar um certo lugar, a residência de alguém, uma empresa, um banco. Por mais que seja forte, por mais que tenha altura suficiente, corpo suficiente para derribar muitos seguranças, muitos homens que o tentam pegar, mas a partir do momento em que é pego em flagrante delito, muitos desses, eles perdem a força. Primeiramente, sabe que aquele ato na qual está a tentar cometer ou cometeu, dá direito à cadeia, porque há uma lei vigente entre os seres humanos na terra, uma lei que proíbe, multa, condena a todos aqueles que furtam, e também há uma lei espiritual aí nos mandamentos que diz que não furtarás. Então a lei, ela deve ser cumprida. Entre homens, tudo que é lei aprovada dentro de uma assembleia, dentro de uma casa de leis, quando se aprova essa lei, se vai fazer cumprir. Todos aqueles que infringirem aquela lei, eles vão responder barbaramente, aliás, arduamente, eles vão responder severamente pelo cumprimento desta lei. Porque a lei vai fazer pesar sobre aquele que transgrediu, sobre aquele que violou, sobre aquele que passou por cima daquilo que é lei. E a lei vai maltratar, colocando você aprisionado numa masmorra, aprisionado numa cela, misturado com todos os criminosos que ali você vai se deparar com eles dentro da cela. Não importa se você tentou roubar a primeira vez, não importa a tua boa índole, o teu bom caráter, não importa de onde você vem, amém? Não importa o teu ramo familiar, a tua conduta, mas a partir do momento em que você decide infringir a lei, transgredir a lei, você vai ser jogado, misturado numa cadeia que você não esperava. E ali você vai aprender o que você não aprendeu aqui na palavra. Amém? Porque você vai aprender o que é verdadeiramente ser maltratado. Aqui no versículo de número 3, igreja, diz assim, e o anjo, aqui no versículo de número 3 diz assim, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Olha só, o diabo, ele aí, diz a palavra que ele será preso e depois solto por um pouco de tempo. Mas é neste pouco tempo que ele vai ter de soltura, que o diabo vai fazer muito estrago. Amém? Vai fazer muito estrago. Olha só, quando a palavra diz que o anjo lançou ele no abismo, na verdade, igreja, o meu adversário e teu adversário, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, igreja de Cristo, esse próprio Satanás, ele é lançado no abismo completamente acorrentado. Amém? De lá ele não pode mais sair, pois há um selo na porta que ninguém pode quebrar. A cadeia onde ele foi lançado, onde ele for lançado, haverá um selo que ninguém pode quebrar, por um prazo de 1000 anos.
ininterruptos. Amém? Não se pode interromper aqueles 1000 anos que ele vai estar aí aprisionado. Ele permanecerá preso, igreja. Assim toda a terra estará livre de suas ações e experimentará de novo o mesmo clima de paz, justiça, segurança e amor que havia aí no Jardim do Éden. Amém? É aí que Deus nos mostra, que Deus deixa claramente, bem clareado para nós, que será o reinado milenar, o reino do milênio. Amém? Do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém? Que será instaurado sobre a terra. Todas as injustiças, as doenças, as tristezas, as angústias cessarão em todo o mundo. Amém? Por quê? Porque ele será governado por um grande rei, justo e fiel. Vamos fazer um recuo aqui no capítulo de número 12, versos de número 12 do livro de Apocalipse, que diz assim a palavra de Deus: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Amém? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos repetir aqui no verso de número 3 do capítulo de número 20 do mesmo livro, Apocalipse. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco tempo. Pega o espírito da palavra, Igreja de Cristo. O diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele tem ciência disso. Ele tem ciência disso. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Amém? E sabendo o diabo que pouco tempo lhe resta, o diabo tem trabalhado como nunca trabalhou em todas as eras. Se olharmos para o marco histórico na Bíblia, que narra os tempos de Noé, onde havia muita impureza, muita sujidade na terra, de maneiras que a ira de Deus se acendeu e Deus exterminou toda a humanidade, preservando uma única semente, a casa de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e um casal de cada animal que aí Deus permitiu acessar aquele lugar. Igreja de Cristo, pega o Espírito da palavra. Descendo para cá, na era de Abraão, nós nos deparamos com a era de Ló, a tamanha sodomia que incitou, que suscitou novamente o furor, a ira, o ardor da ira diante de Deus, por causa da multidão dos muitos pecados acometidos naquela cidade. Eles comiam, davam-se em casamentos, faziam tudo aquilo que não presta, legalizavam, amém, o homossexualismo, legalizavam tudo isso que não presta, tudo isso que não presta. Aqui chama a palavra de Deus de sodomia. Fez com que Deus destruísse aquela cidade com fogo. Você vai ver que lá na época de Noé, Deus destruiu a cidade com água. E depois Deus se arrependeu daquele ato. E jurou, prometendo na sua própria palavra,
que nunca mais destruiria a terra com água. Está lá no livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus. Vindo para cá, vê-se a humanidade voltou a fazer as coisas certas. A humanidade continua. O próprio Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Noé, depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, Noé faz um porre, Noé bebe daquela bebida que ele fez, Noé se escandaliza, Noé tira a roupa e fica descomposto. Noé coloca praticamente, ele se coloca deitado na sua própria tenda, descomposto. Seu filho Cã entra na tenda do pai e vê o pai descomposto. Ao invés de cobrir a nudez de seu pai, ele vai escandalizar o seu pai. Ele descobre a nudez do pai e escandaliza o pai pelo próprio ato que o pai cometera, pelo seu próprio pecado. Noé vai falar nos seus irmãos, Sem e Jafé, mostrando o escândalo do pai. Ele publica o escândalo do pai, como muitos cães gostam de publicar o escândalo dos outros até os dias de hoje. Os irmãos pegaram numa capa, vieram de olhos virados do outro lado e cobriram a nudez do pai. E quando o pai entra em si, eles fizeram-lhe saber o que acontecera. E Noé, enfurecido, amaldiçoa a descendência de Cã. Daí que o nosso próprio ditado, e muitos de vocês não pegam o espírito da palavra, vocês não entendem que por um só cão, todos os cães cagaram. Por um só cão que cagou naquela rua, que cagou naquele lugar, que escandalizou, que manchou aquele lugar, todos os cães cagaram. Porque tudo que é cão cria escândalo. É o cão que quando você passa, quer te escandalizar, ladrando e seguindo como se você levou alguma coisa dele. É os cães que quando você passa com um carro de casamento, eles vão ladrando para escandalizar. Quando eu falo de cães, eu não falo os cães animais. Amém? Eu falo de cães, pessoas com espírito de cã. São cães. Os cães, eles escandalizam os maus obreiros, os que difamam a vida dos outros, pessoas que vão caçar defeitos na vida dos outros, depois escandalizam, tornam a público aquilo que Deus não publicou. Amém? Se alegram quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém transgride a lei, o mandamento de Deus. Amém? Deixam de resolver o problema dentro de casa e vão resolver o problema de dentro de casa fora de casa. Pessoas que vêm tentando apaziguar, mas apenas para ouvir o problema e depois escandalizar esse mesmo problema. São cães. Pessoas com nome de pessoas, com capa de ovelha, mas são cães. Os cães, os lobos disfarçados. Igreja, cuidado. Tenha muito cuidado. Porque se Deus destruiu a humanidade, a terra completa com água, voltou a destruir uma cidade queimando-a com enxofre. Enxofre e pedras afogueadas. A cidade foi destruída. E até hoje naquela cidade não tem nada construído.
Vale te dizer, igreja, hoje eu e você representamos uma cidade. Hoje você e eu representamos uma cidade. Agora vê o que tem sido praticado dentro dessa cidade que é você, que sou eu. Olha para as ações que você tem praticado, igreja. Olha para as tuas ações que você tem praticado. Será que as ações que você tem praticado, prejudicando a vida dos outros, as ações que você tem praticado dentro dessa própria cidade, tem agradado os olhos de Deus? Porque diz a palavra que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando pelos seus fiéis. Ao invés de você se tornar descendência de Canaã, que escandaliza os pecados dos outros, você tem reparado a tua vida? Tem reparado os podres da tua vida? Mas vale te dizer, igreja, cuidado com a tua alma. Porque se a morte te surpreender, igreja, eu estou te dizendo porque diz aqui a palavra que a morte será lançada no lago de fogo. Mas essa morte que será lançada no lago de fogo ainda não foi lançada no lago de fogo. A morte ainda está solta por aí. Por isso que você vê pessoas que atentam para o suicídio, morrem mesmo. Se lançam do prédio, morrem mesmo. Pegam num revólver, numa pistola, numa arma, apontam na sua cabeça, disparam e morrem na hora. Mas eu estou a dizer para você de um tempo que já chegou, de um tempo que já se avizinha, de um tempo que já está perto, mais perto do que a tua própria roupa íntima. Esse tempo que a morte, ela vai fugir. Antes da morte ser lançada no lago de fogo, primeiramente a morte vai fugir. A morte, ela vai fugir de muita gente. Muita gente vai procurar acessar a morte. A morte vai se tornar raríssima. Ela vai fugir. Os filmes que você hoje assiste, filmes de zumbis, você vai se lembrar dessa palavra. Porque diz a própria palavra que muitos, até o paladar, será de putrefação. Pessoas que vão atentar para a morte, pessoas que vão se lançar de lugares altos, mas não vão morrer. Pessoas que vão quebrar um braço, vão quebrar uma perna, vão quebrar o pescoço. Eles vão ficar tortuosos, quebrados. E haverá uma putrefação por dentro. E os vermes que vão apodrecer a matéria, eles serão visíveis do lado de fora. Mas você vai ver a pessoa estar viva, tendo contigo, querendo devorar você. Amém? A sair vermes nos olhos, vermes na boca, vermes em tudo quanto é lado que tem chaga, ferida. Sabe por quê que isto vai acontecer? Porque está na Bíblia. Talvez você assista as coisas, cenas, filmes, séries, novela. Você assiste na carne, você não tira nada do lado espiritual. Se você assistiu aquele filme que apresentou nos anos 90, o Exterminador 2, onde o Arnold Schwarzenegger interpreta como o vilão protetor para aquele menino. Amém? Você vê como é que ele sofre desde o princípio até o final. Ele fica totalmente destruído. Mas o vilão que vem para ceifar, para tirar a vida do menino, para destruí-lo, ele só é destruído, sabe quando? No final. Aonde? No lago de fogo. Você vai ver que naquele filme, no final, existe aí um lago de fogo. Você vê que
é um filme quase apocalíptico, porque fala de visões futuras, fala de coisas que possivelmente, amém? Apontam para o ano de 2029. Igreja de Cristo, eu não estou a dizer que isso tudo é verdade. Eu estou a falar para você assistir, encarar as coisas, não na visão carnal. E encara e acessa as coisas que vão contribuir para o crescimento do teu lado, da tua vida espiritual. Fica atenta, porque mesmo quando o Arnold salta de motorizada daquela ponte para baixo, se você vê bem naquelas letras que estão naquela ponte, elas apontam para o dia, para o mês, para o ano em que aquelas duas torres gêmeas dos Estados Unidos caíram por terra. E por que a câmera aponta para aquela data? Vai ver que anos depois as coisas aconteceram. Igreja de Cristo, pega o Espírito da Palavra. Não leva a tua vida do jeito que você pensa que é. Você pode ser doutor de letras, você pode ser cheio de conhecimento, mas se você não vivenciar, levar a tua vida da forma certa, você estará jogando fora a tua própria alma. Porque para a salvação da tua alma, muitas forças espirituais estão empenhadas. Umas para o resgate da tua alma, para a salvação da tua alma, e outras forças empenhadas para a destruição total e completa da tua alma. Vigia a tua vida. Eu quero que você vigie a tua vida. Vigia a tua vida. Hoje pode ser o último dia. O amanhã pode ser muito tarde, igreja. Porque o hoje pertence a cada um de nós. Mas o amanhã diz a palavra que não nos pertence. Amém? Então, se Deus está falando contigo por intermédio de um pregador anônimo, eu quero que você medite nesta palavra. Medite na pregação desta palavra. É muito forte. É tão forte que muitos dos que se encontram perdidos vão pisar em cima dessa palavra, mas eu pouco me importo se você pisar por cima dessa palavra. O mais importante é que você ouviu. E diz a palavra, e diz a própria palavra nas cartas enviadas às 7 igrejas. E vai ver que no final das cartas enviadas, diz a palavra abertamente: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A verdade eu te entreguei. A verdade eu te entreguei. Medite nisso, igreja. Amém? Porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Daqui a pouco, o que está escrito aqui vai acontecer. Vai acontecer. Desperta, igreja, ou tu que dormes. Desperta. Desperta. Vigia a tua vida, vigia a tua alma. Vigia os teus passos, os teus caminhos. Vigia. Não se envolva com coisas que podem contaminar, coisas que podem comprometer a tua salvação, a salvação da tua alma. Porque a maior luta do diabo é que você se enlaça em muitos laços armados contra a tua vida para acessar a tua alma. O inimigo, ele sabe que ao teu redor há uma proteção, mas ele anda ao derredor tentando tragar, diz a palavra. É na multidão e na multiplicação dos teus pecados acessados de formas voluntárias que o diabo, ele vai colocar a mão na tua carne. E quando ele colocar a mão na tua carne, por causa das legalidades que você tem dado, ele vai tirar, ele vai puxar, ele vai cravar as suas garras na sua alma. E ele vai puxar a tua alma de dentro do teu corpo para fora. E quando ele colocar de dentro,
para fora, quando ele tirar de dentro para fora a tua alma, ele vai prender a tua alma numa cadeia provisória, que é o inferno. Amém? Que é o inferno. Aos teus olhos, você diz, mas ao teu entendimento vai dizer, mas diz que o inferno é uma cadeia provisória? Sim. Amém? Porque o próprio inferno, você leu aí a palavra comigo, o inferno será pego. O inferno é uma cadeia, não deixa de ser uma cadeia, não deixa de ser uma cadeia eterna, é uma cadeia eterna, mas é provisória. Porque o próprio inferno, que é uma cadeia, essa cadeia será pega e jogada na principal cadeia, que é o lago de fogo e enxofre, para todo o sempre, pelos séculos dos séculos. Você tem ciência? Você tem ideia disso? Cuidado, igreja. Cuidado com as legalidades. Cuidado com o que você tem feito, tem falado. Cuidado com o que sai da tua boca. Jesus disse que o perigo não é aquilo que entra para nossa boca, mas o que sai da nossa boca. Tem palavras que você fala com a tua língua, que você vai destruir o coração de alguém, que você vai destruir a salvação de alguém. Palavras que você pode falar, citar, que você vai levar a mágoa, a tristeza no coração de pessoas inocentes. E você vai contribuir para a condenação dessa alma. Cuidado com a tua língua, com a tua boca. Cuidado com os teus olhos, cuidado com os teus pés. Cuidado com os lugares que você tem acessado com os teus próprios pés. Cuidado com aquilo que você tem colocado à mão. Vigia. Vigiemos a nossa vida 24 horas por dia. Vigia a tua vida, Igreja de Cristo. Vigia a tua alma, Igreja de Cristo. Pois ela é tão preciosa. Ela não tem preço. É tão preciosa que para o resgate da minha e da tua alma, o próprio Deus não minimizou o esforço de poder sacrificar o seu próprio Filho unigênito para o resgate da minha e da tua alma. Porque depois que o diabo pecou, caiu, Igreja de Cristo, Deus, diz a palavra, ele desceu para a terra. Amém? E ele viu que, aliás, o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava por sobre a face do abismo. Amém? E diz que a terra era sem forma e vazia. Não faça brincadeira. Quando Deus decidiu fazer o homem, ele não fez o homem conforme fez os anjos, os iluminares, tudo que existe no universo. Deus fez você e eu com muito cuidado, com muita responsabilidade. Não que Deus seja descuidado, não. Deus tem todo cuidado. Mas ele preferiu fazer você homem e fazer a mim homem. Amém? Ser humano. Ele preferiu arregaçar as mangas e usar a própria mão e fazer com perfeição o que ele fez, você e eu. Pega o Espírito. Depois que ele fez o boneco de barro, eu estou falando contigo, eu estou falando com você que me ouve. Não sei de onde você me ouve, seja nos 5 continentes desse mundo, nos lugares confins, nos lugares longínquos, mas eu quero falar abertamente para você. Pega o Espírito da palavra. É Deus fazendo você e eu um boneco de barro, descrevendo
tecendo fio por fio de cabelo e colocando na minha e na tua cabeça. É Deus fazendo tudo completo. É Deus fazendo a íris dos meus e dos teus olhos. Igreja de Cristo, é Deus colocando uma ilha nas minhas e nas tuas mãos. As impressões digitais que estão nas minhas e nas tuas mãos. Pega o Espírito, igreja. É Deus fazendo tudo completo na tua vida. E ainda assim, depois de fazer tudo completo na tua vida, fazendo o teu cérebro, tudo, as veias, os músculos, ligando cada veia para sustentar uma determinada área do teu corpo. Essa veia vai alimentar o dedo, essa veia vai alimentar aquele órgão. E Deus colocou tudo aí. Deus criou tudo e colocou o sangue para irrigar tudo aquilo. Mas ainda assim, não tinha vida aquele corpo. Aí Deus coloca uma alma. Ele tira de dentro dele um trunfo. Ele tira de dentro dele uma coleção, uma preciosidade. Ele tira de dentro dele uma pérola preciosa, um diamante guardado dentro dele. A minha e a tua alma. Ele tira a minha e a tua alma de dentro dele e coloca no corpo, que somos nós, você e eu. E ainda assim, o corpo não tinha vida. Foi então que Deus soprou nas narinas de Adão. E aquele corpo humano passou a ser a alma vivente. Deus fez de mim e de você uma tricotomia. Amém? 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Amém? Assim como o próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Ambos se completam. Amém? Semelhante modo, Deus também fez o ser humano desse jeito. Então, se aqueles que não são tricotomia se esforçam, se empenham no aprendizado, no tocante à minha e à tua vida, e eles lutam para o resgate da tua alma e da minha alma, e porque você despreza, desvaloriza, porque você joga fora uma preciosidade que Deus colocou dentro de você, uma alma vivente. Igreja de Cristo, se você soubesse qual é o valor da tua alma, você nunca mais poderia brincar com a tua alma. Você nunca poderia desprezar a salvação da tua alma, porque a tua alma tem muito valor. Você lembra do que o Senhor Jesus Cristo falou abertamente? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Deus, Ele guardou a tua alma. A tua alma está guardada dentro de você. Ele fez uma casa andante. Ele fez uma casa que é o meu corpo e o teu corpo. E sobre essa casa que Ele fez, imagem e semelhança dEle. Dentro dessa casa que é o meu e o teu corpo, Ele guardou a minha e a tua alma.
E para ser acompanhado, dirigido, escoltada pelo Espírito dele que habita na tua cabeça para dirigir você. Vê o que você tem feito pela salvação da tua alma. Igreja de Cristo, eu falo para esse veículo que é a tua carne, a tua matéria. Esse veículo que tem dirigido a tua alma a acessar as coisas dessa vida. Se esse veículo cair, perder a vida, aí aonde ele perder a vida, na condição que ele vai perder a vida, a alma também vai deixar esse corpo. Agora, as causas que levaram a cair aquele corpo é que vão dar lugar ao destino da tua alma. Se você for achado inocente na queda do teu corpo, a tua alma ela vai subir. Ela vai subir, vai acessar o reino dos céus. Vai acessar a eternidade com Deus. Mas, se for comprovado de que aquele corpo, que é o teu corpo, caiu naquele lugar, e os motivos que o levaram a cair já tinha antecedentes de avarias, e não se preocupou em resolver as avarias, por causa daquelas avarias, que são as tuas obras, elas vão fazer com que aquela alma seja desprezada para todo o sempre, e será lançada no lago de fogo com enxofre, tal conforme diz a palavra. O diabo vai carregar, o diabo vai transportar a sua alma. Amém? Porque se o corpo morrer naquele estado, com tantos antecedentes, obras pecaminosas, o teu nome é riscado na mesma hora do livro da vida. O teu nome será riscado na mesma hora do livro da vida. E vai para o inferno, vai acessar aquele lamaçal, ela vai entrar num lugar de desprezo eterno. Igreja, quando o teu pai biológico, a tua mãe biológica te despreza, isso não é desprezo. Quando o teu cônjuge te despreza, isso não é desprezo. Quando o teu filho te despreza, isso não é desprezo. Quando pessoas saem ingratas pelas benfeitorias que você fez na vida deles, na vida delas, isso não é desprezo. O desprezo que eu me refiro aqui, sabe qual é? É o abandono. É Deus dando as costas para aquela alma que acessou aquele lugar. É você nunca mais ver e nem ouvir a voz de Deus. Perca tudo nessa vida, igreja. Você pode ser até pisado, humilhado, maltratado, não tido e nem achado. Mas não perca a salvação da tua alma, pois ela é muito preciosa, é tão preciosa, que se você fosse o último ser humano habitante dessa terra, Jesus voltaria de novo, em forma humana, para mostrar para você que Ele é contigo, como Ele é. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei.
Vamos abrir a porta do nosso coração, igreja. Vamos deixar o Senhor entrar. Vamos deixar Ele acessar a casa. E quando Ele acessar a casa, acabou. Ele está dentro. E vamos entregar em conjunto as nossas vidas nas mãos dele, para que Ele dirija a nossa vida, para que Ele governe a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Eu rendo a minha vida, eu rendo a minha alma, a tua vida e a tua alma nas mãos do Criador. Que essa mensagem acesse os 5 continentes deste mundo, os 4 cantos de África, que ela encontre corações disponíveis, corações abertos, ainda que endurecidos, corações que estão disponíveis a ouvir a mensagem da cruz. Que o Espírito Santo venha criar caminhos, assim como ontem o meu coração era endurecido, que o Espírito Santo possa alcançar os corações endurecidos nos 5 continentes desse mundo, nos 4 cantos de África, e possa levar essa mensagem da cruz de maneiras a dar entrada e a fazer com que muitos se quebrantam e venham acessar os portões da salvação. Eu abençoo a todos nós com a bênção do Deus Pai, com a bênção do Deus Filho, com a bênção do Deus Espírito Santo. Eu abençoo a toda a igreja com a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na paz, igreja. Shalom.